Queridos, que Deus abençoe todos nessa noite, em nome de Jesus, amém? Muito bom estar aqui. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Acredito que hoje Deus tem uma coisa nova para nós, amém? Olha para o seu irmão e diga assim: que bom que você veio, irmão. Ontem eu cheguei em Goiás, pensa num calor que estava. Aí eu falei: Deus, traz chuva para nós, né? Aí de madrugada, estava no hotel dormindo, aquele som de chuva, barulho. Eu falei: puxa, a gente até sente que parece que Deus está ouvindo a gente pessoalmente, né? Mas é uma bênção de Deus essa chuva, e também espero que essa noite Deus derrama uma chuva espiritual sobre nós, amém, querido? Antes de ministrar a palavra, eu só queria falar um pouquinho do material que nós trouxemos. Está lá à direita, na saída. Nós não trouxemos muito material, veio pelo correio, o pessoal do escritório mandou. Nós chegamos direto dos Estados Unidos ontem. E tem 2 livros que eu queria recomendar. Esse aqui é O Poder da Palavra dos Pais. Talvez um dos piores países do mundo hoje para ter filhos é o Brasil, na atualidade que estamos vivendo, com toda essa perseguição, com o tipo de programação que tem na televisão para as crianças, com toda essa questão de ideologia que existe por aí, ainda que a gente crê que Deus vai reverter isso, amém? Em qualquer país, ao menos sério, né? Ao menos sério, se fizesse um ato como aquele de botar uma criança com uma pessoa nu, a pessoa seria presa lá, naquele lugar. Isso em qualquer país sério. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil. Esse livro aqui, ele fala muito sobre o poder da palavra dos pais. Eu recomendaria que todo pai tivesse um livro assim, toda mãe. Eu comprei ele, na verdade, quando nasceu o meu neto, meu primeiro neto, filho do Marcos e a Heloísa. Eu ia dar de presente para eles. Como eu ia demorar a encontrar eles, eu acabei pegando um dia para ler, no início da noite. Comecei a ler, me interessei. E eu li o livro durante a noite toda, eu li o livro. Não parei de ler até que havia terminado. Então eu vi que muitos erros na minha vida foi porque eu não li um livro assim. Errei muito na vida. E então esse livro é escrito por uma pastora, psicóloga, cheia do Espírito Santo, amiga da gente. Não tem muitos exemplares, mas eu queria que você tivesse esse livro aqui. O outro livro é Revendo Caminhos. Queridos, a maioria das pessoas vive o presente e o futuro amarrado com o passado. E esse livro é muito bom você entender como tratar isso de forma correta, para você dar ressignificar o seu passado, para dar um estado melhor para o seu futuro. Aliás, toda a sua vida, ela não depende mais do seu passado, ela depende de 2 estágios, do presente e do futuro. Tudo que Deus tem para você está no presente e no futuro. Então, é de hoje para frente, amém? Quando a gente olha para as pessoas, a gente vê que pouca gente é tratado nessa área. Sempre tem gente que está enroscado com o passado. O passado ele só serve como um professor, para a gente não errar onde errou. Só isso, nada mais. E para ser um museu, a gente não vai mais lá. Passado é museu, aleluia. É muito bom esse livro, bom demais. Depois tem alguns outros materiais. Esse aqui é Construindo o Seu Caráter. Querido, a maior dificuldade da gente como cristão é desaprender. Aprender não é tanto, mas desaprender é muito difícil. E é interessante que Deus criou cada um de nós com uma personalidade diferente. Não tem um ser humano igual. Cada um de nós Deus criou com uma personalidade por causa de um propósito que Deus ia estabelecer para cada um. Então cada um de vocês tem um propósito e uma personalidade. 2 coisas estragam o andar da nossa personalidade, que é o nosso caráter. Uma, nós aprendemos errado com o pecado do mundo, aquele pecado mais grosseiro, e isso desvia a sua personalidade e não cumpriu o propósito de Deus. O outro é quando a gente aprende errado coisas religiosas, também
a gente acaba errando. Pecar não é só matar, roubar, pecar é errar o alvo, o destino, ou errar o propósito que Deus tem. Então é muito simples, isso é mais ou menos assim. Se você nasceu com a personalidade de ser uma Ferrari, por exemplo, você nunca vai ser um Gol. Não tem jeito. Sempre vai ser uma Ferrari. A única coisa de impedir essa Ferrari de andar seria o material que propulsiona ela, que é o combustível. Então, se botar um combustível ruim lá dentro, só vai dar porcaria. Se você botar um combustível bom, vai ser a eficiência de uma Ferrari. E assim somos nós no nosso caráter. Tudo aquilo que entrou errado dentro de nós, seja no sentido do mundo, ou seja no sentido da religião, vai fazer com que a gente não faça as coisas certas e não cumpra o propósito de Deus naquela personalidade que Deus te deu, o que Deus te fez. E é muito importante a gente ser livre. Um dos maiores milagres, e o maior milagre que eu entendo na vida é você conhecer Jesus e ser salvo. O segundo maior milagre é você andar em liberdade com Deus nessa terra e nada poder parar você. Outro assunto é aprendendo a ser próspero. Muito boa essa mensagem aqui. Depois eu vou falar um pouco também na mensagem hoje sobre esse assunto, então não quero falar muito. Tem também os pendrives, são 3 volumes com 70 horas de mensagens, 70 mensagens, mais de 70 horas cada um. Então você pode, isso aqui é um seminário, né? Uma mídia pequenininha, você pode ter no carro, escutar. E tem também o musical, que são a banda, as pessoas que viajaram comigo, como o pastor David Killa, Luísa Rosa, Atmosfera de Adoração, são 138 canções. Muito bom. Depois você pode comprar lá com dinheiro, cheque, cartão de crédito. Se você não tiver nenhum desses aí, você pega com o pastor Eber. Ele tem bastante. Tem que crer pela fé, né, irmão, também. Aleluia. A pastora chegou a botar a mão na cabeça dele ali, não sei o que houve aí, mas vamos lá. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, o Evangelho de Cristo, segundo Lucas, né? Capítulo 4. Quantos querem receber uma palavra de Deus hoje? O versículo 17 em diante. Diz assim: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Que Deus nos abençoe por sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gostaria de falar um assunto interessante, porque vocês mudaram de lugar, né? Nós estamos terminando o ano de 2017, estamos entrando aí em 2018, né? Já entrando aí os últimos 2 meses praticamente, e eu espero de todo o meu coração que seja uma nova estação de Deus para vocês, um novo tempo de Deus, e que você receba essa mensagem como uma mensagem profética na sua vida, e que você atraia essa mensagem, a unção que ela tem sobre você, sobre o seu coração e sobre tudo aquilo que Deus vai fazer nos próximos tempos com você. É interessante que quando esse assunto, eu vou falar um assunto interessante, que é unção. E ele é um assunto largamente debatido dentro da igreja, discutido. Umas pessoas amam, outras não amam, outras dizem, tem uma teologia a respeito disso, outras têm uma outra teologia a respeito disso, mas é uma coisa extremamente necessária e bíblica sobre a vida da igreja, sobre a vida de todo cristão. E aí é uma pergunta: o que é a unção, né? Como se explica isso? Às vezes as pessoas perguntam para mim: pastor, o que é a unção? Unção é quando você cai no chão, fica aí
rindo no espírito, quando você arrepia, quando você treme, quando você chora. Não, isso não é unção, isso são efeitos da unção. E eu acredito muito que nós vamos viver um avivamento, querido. E que Deus vai fazer muito mais do que nós vimos. O que nós vimos não é nada perto do que Deus vai fazer. Então não tem como botar Deus dentro de uma caixinha. Vai ter muitos efeitos da unção de Deus que ainda nós nem presenciamos. Agora, a unção de fato, se pudéssemos explicar ela é o quê? A unção é uma habilidade de Deus sobre a vida de um homem ou mulher que nasceu de novo, para que ele cumpra o propósito de Deus, ou faça a obra de Deus, na mesma proporção como se o próprio Deus estivesse fazendo. Ou seja, nós precisamos compreender que na obra de Deus nunca somos nós, é Deus em nós. E a gente então, quando a gente olha para a unção de Deus, e para esse texto que nós lemos, é um texto do livro de Isaías, em que Jesus abre, e ele diz que essa profecia é para ele, foi direcionada a Deus exatamente para o seu ministério, para a sua vida, e ele diz que o Espírito de Deus veio com uma habilidade para abrir os olhos dos cegos, limpar os leprosos, libertar os cativos do diabo, para ele estabelecer o reino de Deus, perdoar pecadores, enfim, Deus deu uma capacidade, uma habilidade para ele fazer isso. E quando a gente olha para Jesus, a operação na vida dele, Jesus até os 30 anos, ele era mais conhecido como filho do carpinteiro, ainda que ele não tivesse o pecado, não tivesse errado, e Jesus nunca errou, e essa é a nossa grande base de doutrina de salvação, de crermos que Jesus é o Cordeiro perfeito, para ser o sacrifício pelos nossos pecados, mas ele não, mesmo sendo perfeito nessa área, ele não havia feito nenhum milagre. Então, a gente olha que aos 30 anos, Jesus ele é batizado no Rio Jordão, e ele recebe então a unção do Espírito Santo, ele recebe o Espírito de Deus sobre ele com um propósito ministerial, que era estabelecer isso na terra. E a gente vê então que Jesus, a partir dessa época, ele fez uma divisão entre a humanidade, né? Entre todos os sistemas religiosos. Jesus fez uma operação divina como nunca havia sido vista. E quando a gente olha para Jesus, a gente vê que Jesus não fez nada sem o poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus realizou, nos maiores e menores feitos, todos foram pelo Espírito de Deus. E é interessante que até a própria religião na época não compreendia essa unção sobre Jesus. Então as pessoas queriam saber como é que ele fazia isso. Por quê? E alguns, principalmente a ala dos fariseus, entendiam que Jesus estava possuído, né? Ele faz esse poder por Belzebu, por demônios. E então Jesus diz: não, tudo que eu faço é pelo dedo do Espírito de Deus. E é interessante, queridos, que a gente vê que Jesus foi ao céu, e no capítulo 14 de João em diante, ele começa a dizer que ele vai transferir aquela unção que foi dada por Deus para ele, Jesus, ele vai transferir, ele vai rogar a Deus, ao Pai, para que ela seja transferida para a igreja. Então Jesus diz para a igreja não fazer nada, mas nada mesmo, até que não seja ungida, até que não seja cheia do Espírito Santo. Vocês vão ficar parados, vocês não vão fazer nada, porque vocês não sabem fazer nada por vocês. Tudo que vocês vão fazer é pelo poder do Espírito Santo. E aí a gente vê, queridos, que Jesus só autorizou a igreja aí depois de ser cheia do Espírito Santo. E aí, em Pentecostes aconteceu de que o Espírito de Deus veio e ungiu 120 homens, mulheres, simples, donas de casa, mas que esses homens e essas mulheres estabeleceram a igreja do Senhor Jesus Cristo e mudaram a história do mundo de então e até os nossos dias. Acabou o tempo do ministério de Jesus, acabou o tempo do ministério da igreja primitiva, agora a coisa é comigo e com você. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, está sobre você, e Deus nos ungiu com uma habilidade para fazer a obra de Deus, aleluia! A primeira pergunta que eu quero fazer essa noite é: quem gostaria de uma unção de Deus para fazer a obra do Senhor? Então, queridos, a primeira coisa que a gente faz para receber a unção de Deus, a gente tem que atrair ela. Diga comigo: atrair a unção. Para que você atraia alguma coisa, você precisa desejá-la.
Você precisa ter uma paixão para isso, você precisa ir em direção a Deus por fé. A gente vê que às vezes tem doutrinas que foram estabelecidas como chavões dentro da igreja, e assim as pessoas pensam, um dia eu vou estar caminhando sem nenhuma intenção nenhuma, alienado de tudo, vou virar uma esquina, vou trompar com um anjo e tudo vai acontecer. Isso não existe. Para que você receba algo de Deus, você precisa desejá-lo, aleluia. Você precisa estar apaixonado por uma unção. Às vezes a gente até faz apelos para as pessoas receberem aquilo que a palavra de Deus tem. E principalmente nessa área do Espírito Santo, a gente nota com as pessoas que querem receber e as pessoas que estão vindo por vir. Tem gente que às vezes vem na frente, está nem aí, está coçando a cabeça, olhando para o teto, não tem paixão nenhuma para receber aquilo que foi ministrado. Às vezes a gente, quando vai orar, não tem nem vontade de orar para as pessoas, porque sabe que é quase como benzê-las, né? Não tem efeito nenhum do Espírito. É uma coisa meramente humana. Porque tudo que você vai receber, você precisa atrair isso, você precisa estar apaixonado. A segunda coisa é que em direção à unção, é a unção que você busca, é a unção que você encontra. A unção que você busca é a unção que você encontra. A gente olha, quando a gente olha a perspectiva hermenêutica da palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, a gente não pensa que Deus vai te pegar pelo pescoço, à força, não. Jeremias 33 diz assim: se vocês me invocarem, se vocês me buscarem, se vocês orarem, ou seja, há um favor de vocês em direção a mim, então eu mostrarei a vocês coisas grandes, extraordinárias, coisas que vocês não sabem, que estão comigo, mas precisam uma invocação, vocês precisam se achegar a mim. A Bíblia diz: aquele que busca, acha. A porta que você bate, ela se abre. A Bíblia diz, Deus falando: se vocês se achegarem a mim, então eu me achegarei a vós. Está falando de você ir buscar alguma coisa. Se você quer uma unção para a sua vida, você precisa buscá-la. E aí a gente precisa individualizar a área de propósito na igreja, aquilo que é chamada individual para cada um. Cada pessoa que nasce de novo, independente da sua cor, da sua raça, da sua idade, do seu grau de escolaridade, do seu grau social, não importa. Nasceu de novo, está inserido no corpo de Cristo e tem uma chamada. E para isso você precisa agora cumprir essa chamada, não de forma natural. Nós não somos chamados para ser um clube que tem ideologias, ideias boas, ideias morais. Nós somos chamados para ser uma igreja do sobrenatural. Aquilo que Deus tem para nós é sobrenatural. Então você foi chamado, independente da sua função no corpo, é chamado de uma forma sobrenatural. Aleluia! E aí é entender como Deus unge cada propósito, cada vida, cada chamada. Eu às vezes sempre falo da minha experiência com Deus. Não é uma doutrina, mas é uma experiência daquilo que... É interessante que Deus começa a desenhar dentro de nós. Deus começa a profetizar através de profetas, da palavra de Deus, do seu momento de oração. Deus começa a desenhar dentro de você quem você vai ser. E a primeira profecia, uma das primeiras profecias que Deus traz, é um incentivo grande. Ele começa a dizer assim: meu servo, eu tenho uma grande obra na sua vida. Quem já recebeu essa profecia? Quase todo mundo recebe essa profecia. A gente deveria devolver ela em parte para Deus, né? Fala assim: Deus, eu vou me entregar ao Senhor, mas o Senhor também vai ter uma obra, viu? Mas Deus começa a desenhar quem você vai ser. No meu caso, Deus começou a usar profetas, encher meu coração de desenhos do que eu seria. Então eu havia me convertido e as pessoas começaram a profetizar: meu servo, você vai ser meu pregador, eu vou te levar ao redor do mundo para pregar o evangelho, te colocar diante de milhares de pessoas para você pregar o evangelho, aquela coisa toda. É muito bonito, porque vai desenhando quem Deus pensa agora que você vai ser nessa terra. Mas aí havia uma dificuldade grande, porque eu morava numa cidade muito pequena do interior. Falar para milhares de pessoas seria um problema enorme. Pregar o evangelho no mundo é muito difícil, e ia a cavalo, né? Porque teria que ir de avião no mínimo. E eu de avião tinha um medo terrível. Só de assistir um filme de gente subindo uma montanha, eu já suava as mãos, os pés. Então, eu comecei então a me apavorar. Deus, como que o Senhor faz um desenho desses do que eu vou ser, se eu não vou andar de avião? Como é que eu vou andar as nações no mundo? Como que eu vou subir num avião com medo? Como eu vou falar para as pessoas se eu tenho vergonha?
Então eu entendi exatamente da unção. Eu precisava de uma unção que me habilitasse para o chamado de Deus para a minha vida. Então eu tinha que começar a orar. E aí entra muito o entendimento de oração em línguas. Talvez foi um dos pilares maiores da minha vida que me ajudou. E eu comecei a buscar, meditar na palavra, a orar. E eu comecei a gastar até os tempos que eu tinha com a minha refeição em orar em línguas. Eu falei, o Senhor me unge, o Senhor me mata, um dos dois, porque não tem como eu ir desse jeito. Aí, eu lembro que nas tardes, às vezes quando eu tinha folga, era uma cidade muito pequena do interior, eu ia no sítio de um amigo orar, tinha uma árvore muito grande, eu levava um colchonete, ia lá orar, eu estava buscando uma unção para a minha vida. Aí eu levava umas fitas cassete de pregação do pastor David Robertson, para escutar, e como tinha muito mosquito, eu levava um lençol branco para me cobrir. Então você imagina a cena, você deitado num colchonete, orando em língua, escutando uma pregação em inglês, aí orando em língua coberto com um lençol branco. Se alguém passasse por lá, ia falar, olha, encontrei o chupa-cabra, né? E muitas vezes a minha mente queria me trair exatamente nesse sentido, de que você é louco, se alguém te pegar aqui, vão te colocar num manicômio. Mas queridos, eu realmente estava louco, eu estava louco para encontrar uma unção para a minha vida, para o meu chamado, para o meu ministério, sobre as profecias, sobre o desenho que Deus havia desenhado para mim. Então, querido, se você tem chamada de Deus, quem aqui tem chamada de Deus? Você precisa buscar unção que trate desse ministério, que use essa chamada de Deus, aleluia. E aí, um ano depois, mais ou menos, dessas etapas todas, Deus trouxe uma unção para o meu ministério. Esse ano eu completo 30 anos de pregação. Eu comecei a pregar na sala de um grupo de católicos carismáticos que estavam querendo conhecer mais a Deus, e eu comecei a pregar ali há 30 anos atrás, e eu nunca mais parei. Então eu havia encontrado uma unção de Deus para a minha chamada, para o meu ministério. Então a unção que você busca é a unção que você encontra, aleluia. É interessante que, uma coisa muito interessante, terceiro lugar sobre a unção que você respeita é a unção que você atrai. A unção que você respeita é a unção que você atrai. Sabe, um dos grandes problemas da igreja é que nós não entendemos a unção que está sobre nós, porque nós não respeitamos a unção que está sobre o outro. Como você vai entender uma unção do Espírito sobre a sua vida se você não entende sobre a outra? É interessante que o cristianismo ele tem dois fatores muito, muito grandes em nossa vida e que são primordiais. Primeiro, tudo o que você vai fazer no cristianismo é em relação ao outro. E tudo o que Deus vai fazer na sua vida é em relação de mudança em você. Então o cristianismo serve para você servir os outros. E Deus serve para transformar você. É interessante que Jesus um dia encontrou uma pessoa assim, perdida religiosamente, de entendimento, que não conseguia compreender as leis, os profetas, talvez o vínculo religioso dos fariseus que transformaram os 10 mandamentos em mais de 600 mandamentos humanos. Ele chega para Jesus e diz, olha, não consigo compreender tudo isso, parece que essas coisas entram em desacordo, antagônicas, uma coisa. Jesus disse, olha, tudo isso que é lei e profeta, isso se resume em 2 mandamentos só. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, ou seja, você tem que estar ligado em Deus. E o segundo é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem Jesus e estabelece o Novo Testamento. E ele transforma aqueles 2 mandamentos em 2 mandamentos de novo. Ele continua dizendo que o primeiro é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí ele muda o segundo na parte humana, que é errada. Porque ele diz, amarás o Senhor, agora o próximo como eu vos amo. Porque tem dias que a gente ama o próximo, se amar o próximo como a gente ama a gente tem vontade de matar o próximo. Então Jesus corrigiu isso e disse que a gente tem que amar as pessoas como Ele ama. Então no cristianismo, queridos, é muito interessante. Tudo que nós fizermos é em direção ao próximo.
Paulo, quando escreve sobre a ceia, ele diz assim: por não entendermos ou discernirmos o corpo de Cristo, a ação do corpo de Cristo, muitas pessoas são doentes, fracos, e não são poucos os que dormem. Está falando exatamente do tríplice constituição que é o ser humano criado por Deus, ou seja, corpo, alma e espírito. Doente quer dizer físico, fraco é alma, e dormindo quer dizer o estado espiritual. Tem gente que mesmo na igreja entra em depressão, mesmo na igreja entra em sonolência, não entende as revelações de Deus, só entende o que é superficial. E Paulo diz: isso é por não compreender, não discernir, não compreender o corpo de Cristo. Como é que atua o corpo de Cristo? Como atuam as funções no corpo de Cristo? Como atuam as pessoas, os pequenos, os mais fracos na fé? Como você se relaciona com tudo isso? Então, o entender o outro traz saúde para você, cura você. É interessante que a gente olha um ensinamento como esse, e por isso a gente muitas vezes não recebe aquilo que a palavra de Deus traz para nós. Quer ver uma coisa? Muitas pessoas não recebem a unção que está sobre um assunto. Por exemplo, o pastor Heber vai fazer aqui um seminário de oração. Então ele vai trazer uma pessoa, tipo, vou dar um exemplo aqui, o pastor David Roberts, passou por tudo que é tipo de problemas, sofrimentos, lutas, desafios, mas ele cristalizou dentro dele o estado de oração, de meditação na palavra. Então vamos trazer um homem desse que tem unção, tem autoridade para falar sobre isso, uma habilidade de Deus. 10 anos, contrata ele para fazer 10 seminários, um por ano. O primeiro seminário que ele trouxer, que ele vier falar sobre oração, coisas que vocês ainda não entenderam, aí vocês vão falar assim: uau! O segundo ano vocês já vão falar assim: uau! O terceiro ano, quando está dando o seminário, anunciando o quarto, você vai falar assim: eu não vou mais, porque esse cara só fala de oração. Eu já sei tudo sobre oração. Você tem que fazer uma segunda pergunta: eu estou orando? Se você não está orando, na verdade, você nunca atraiu a unção que foi ministrada, você não respeitou ela. De alguma forma você não respeitou aquela unção, você não atraiu ela não pegou em você. Então assim, são muitos assuntos que a gente ministra ou é ministrado na igreja. Quantas pessoas não recebem sobre tantas coisas? Por exemplo, finanças. Quando vai se ensinar sobre finanças, tem muita gente que já fala: de novo o pastor está pedindo oferta, de novo o pastor está ensinando. Aí você olha para a sua vida e você vê que você rejeitou o ensinamento, você não atraiu ele. Por isso, quando você olha para as suas finanças, elas não receberam essa unção de Deus. E tudo, lembra, tudo em nós, não é nós, é o Senhor em nós. Então eu louvo a Deus pelos homens que me ensinaram tantas coisas, tantos princípios de Deus. Eu louvo a Deus pelos homens e as mulheres que me ensinaram sobre finanças, porque eu nunca rejeitei o ensinamento de finanças. Eu fiquei sentado dizendo: isso eu não quero, não é para mim. Não, Deus, a Bíblia diz que eu posso ser próspero, é promessa de Deus. Eu quero essa unção, eu quero atrair essa unção. Queridos, quando dá uma oportunidade de você dar uma oferta, é uma oportunidade de você atrair essa unção sobre a sua vida. Então, a unção que você respeita é a unção que você atrai sobre a sua vida. Olha para o seu irmão e diga: a unção que você respeita é a unção que você atrai. Quantas palavras são dadas numa igreja sobre algum assunto e de repente você sofre daquele mal, porque você não atraiu, você não respeitou aquela unção. Então é muito importante você entender a atração da unção. Nós como igreja, querido, não podemos viver num estado só emocional. Amanhã eu quero falar um pouco sobre isso em adoração. A triste condição de que a maioria das pessoas vive na superficialidade. O Evangelho, Paulo, ele diz assim: o meu medo é quando eu sair do meio da igreja de vocês, é que vocês percam a simplicidade do Evangelho. E a maioria das pessoas pensa que a simplicidade é uma coisa simples. Não, a simplicidade, ela é o lugar da profundidade em Deus. A superficialidade é o lugar da distância de Deus.
A superficialidade é todo o seu conhecimento emocional, aquilo que está na superfície. Já fala em si só. A simplicidade é aquilo que está na profundeza de Deus. Amanhã eu quero falar um pouco sobre esse assunto, mas é interessante que nós precisamos entender que nós somos não um clube de boas ideias, nós somos chamados para viver de forma sobrenatural, como igreja. Então nós vamos atrair uma unção para a nossa chamada, mas nós precisamos atrair uma unção de coletividade como igreja, como corpo de Cristo, e uma delas é que nós precisamos atrair esse lugar de sobrenaturalidade, porque dentro de uma igreja vão entrar pessoas que nunca entenderam sobre o novo nascimento, e isso não é transmitido de forma racional, isso é transmitido de forma espiritual, é um ambiente de revelação, de milagres, é um dos maiores milagres que precisa acontecer quando pessoas entram num lugar, elas precisam ter esse ambiente de revelação, e uma igreja precisa entender e atrair esse ambiente de milagres. Uma igreja, ela precisa atrair os ambientes de milagres. Pessoas vão vir aqui com casamentos desfazendo, com vidas emocionalmente destruídas, vão vir aqui com corpos doentes, e elas esperam não vir numa reunião e receber algumas ideologias boas, elas esperam receber um milagre de Deus, um toque sobrenatural do Senhor. E é interessante que a gente precisa entender isso. Eu estava numa reunião em Campo Grande, no Rio de Janeiro, numa cruzada, num ginásio, e uma mulher fora curada, uma senhora já beirando os 80 anos, fora curada de cegueira, e ela fora cega pela vida toda, e ela, queridos, é muito difícil se explicar um milagre. Você pode tentar, você tentou explicar a sua salvação, você fala, mas não consegue explicar ela, então você consegue viver. Por isso que quando a Bíblia diz que seria muito difícil colocar em papel tudo o que Jesus fez, não teria papel, porque não tem palavra para definir o que Jesus fez. Agora, aquela mulher, ela pegava no meu rosto, assim, ela sorria, chorava, e ela falava assim: você é muito bonito. Eu falei: olha que eu vou orar de novo para você, porque Deus não te curou ainda, né? Aí eu pedi para ela: onde você estava quando Deus te curou? E ela mostrou mais ou menos uns 30 metros de distância. Então eu vi que não foi minha mão, não fui eu não podia alcançar lá. Aquilo foi o Espírito de Deus. Então, queridos, as nossas mãos, elas têm limites, mas o Espírito de Deus não tem. Aleluias. Deus é um Deus de milagre, de coisas poderosas. Aleluia. Quando alguém traz um bilhetinho na igreja: vamos orar pelo irmão que está lá morrendo no hospital, não é uma oração, estamos fazendo, não, agora vai acontecer um milagre. A igreja se reuniu, ela atrai esses milagres, essas coisas sobrenaturais. Aleluia. Eu lembro que eu estava ensinando um grupo de pastores na Bolívia, nós íamos ter uma cruzada no Atahuite Aguilera, um estádio grande lá em Santa Cruz de la Sierra. Estava ensinando um grupo de pastores, de 400, 500 pastores, que iam participar da cruzada, e no último dia do ensinamento entrou uma mulher com um filho no colo, morto, e os diáconos tentando negociar com ela lá na porta que o necrotério era melhor do que a igreja. Aí, não, deixa entrar. Tinha uma mesa de ceia na frente, colocou aquele menino lá, aí nós começamos a orar. Dentro de alguns instantes aquele menino reviveu, porque a Bíblia diz que o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, que ressuscitou dos mortos, também é que vai operar em nós. Aleluia. Então o Espírito do Senhor Deus está sobre nós. Aleluia. Deus te ungiu. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus te ungiu. Aleluia. Ou seja, Deus te deu uma habilidade de criar milagres, de criar coisas sobrenaturais. Aleluia. A unção que você recebe é a unção que vai trabalhar de duas formas em você. Uma, naquilo que são as doutrinas externas, você tocando outras pessoas. Outra é naquilo que é doutrina interna, Deus transformando você. Primeira carta de João, capítulo 2, o versículo 20 a 27, diz que você recebeu uma unção da verdade. Ou seja, ela não mente, ela não te engana. E quando fala de verdade, não está falando de um conjunto de palavras cristãs. Quando fala de verdade, fala de uma pessoa chamada Jesus. Jesus disse: eu sou a verdade. Toda a verdade está embutida em mim. Você pode aprender muitas coisas na vida e não nada ser verdade. Quer ver um assunto rapidinho aqui? Nunca nenhuma geração aprendeu tanto sobre sexo como essa. Nenhuma geração. Tem todo tipo
de leitura, de escrito sobre isso, mas nunca teve uma geração tão doente quanto essa. 50% das pessoas que frequentam igreja são doentes na área de pornografia, são presas a essa área. Isso significa o quê? Que é um ensinamento extenso, mas não é verdade nada sobre esse assunto. A verdade está em Cristo. Então Deus, e a Bíblia diz que nessa aliança da graça, entre os céus e a terra, não tem nenhuma outra forma de relacionamento entre Deus e o homem, a não ser por Jesus, ou seja, toda a verdade está embutida em Jesus. E agora, Deus te ama de tal maneira, que Deus trouxe através do Espírito Santo essa verdade embutida dentro de você, para que você possa viver uma verdade de transformação, que vão arrancar os enganos, as mentiras, as ideias erradas, substituir pela verdade de Cristo Jesus. Queridos, para a gente não demorar muito nesse assunto, todo mundo erra na menor ou maior proporção, mas a gente não pode dizer que quando erra, que não acendeu uma luzinha para a gente não errar. Se você é nascido de novo, então uma luzinha ela vai dizer assim, olha, não faça isso. E essa é a condição de relacionamento. Romanos 8,14 diz: os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são os filhos de Deus. Essa é uma manifestação dos filhos de Deus, ouvir o que o Espírito Santo está falando. Então essa unção ela vai trabalhar em você para mudar a sua estrutura. Alguém aqui toma chimarrão? Quem toma chimarrão é uma água quente, entre 80 graus mais ou menos. Quem toma, chega lá aquela cuia, né? Dá uma bicada, vai bem, é gostoso, sente o sabor da erva. Quem não toma, se você tomar uma golada dessa, vai queimar a sua língua, sua boca, até a unha do pé. Por quê? Porque você não está cauterizado. Tu está sensível à água quente, então você vai sentir com mais profundidade. Quando Paulo fala em cauterizar em relação a ouvir o Senhor, é exatamente o estado de pecado que a pessoa começa a pecar diariamente sem obedecer ao Espírito Santo. Então ela vai, assim como aquele que tomou chimarrão, primeiro dia ele se queimou, segundo ele já se queimou menos, e assim foi indo até que ele cauterizou a língua. E assim é a vida com o Espírito Santo. Se você acorda de manhã e não consegue ouvir a voz dele, é provavelmente que você vai continuar pecando o dia inteiro. Você está cauterizado em ouvir a sua voz. Mas eu profetizo essa noite, queridos, em nome de Jesus, uma nova estação, um novo tempo para o Espírito Santo liderar a sua vida, aleluia, para liderar a sua vida, para que você não seja só uma pessoa usada por Deus, mas que você seja uma pessoa aprovada por Deus. Isso é extremamente importante, Deus te usar e Deus te aprovar. Só usar, você pode cumprir uma obra de iniquidade na terra. Pessoas disseram para Jesus lá na eternidade: Senhor, mas nós, um ajuste de conta, né? Mas nós expulsamos demônios, curamos enfermos. Jesus diz: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: eu nunca tive relacionamento com vocês. Vocês usaram meus dons, meu poder, mas para um benefício próprio, para montar um negócio dentro da religião. Usaram porque isso era um benefício próprio, mas relacionamento de mudança vocês não tiveram. Então a Deus derramou uma unção concentrada da verdade. O Espírito Santo tem toda a revelação de quem é Jesus para você. E à medida que você se relaciona com o Espírito Santo, essa unção vai declarando a verdade, limpando toda a mentira da sua vida. Você recebe uma unção de Deus para evangelizar. Essa é uma unção que está sobre toda a igreja. Todo o povo de Deus tem essa unção. Não é para alguns, é para todos. Olha para o seu irmão e diga assim: você tem uma unção para evangelizar. Em junho nós estávamos num congresso lá na igreja que é chamado Acende o Fogo. São 4 dias, eu preguei 2 dias desse congresso. Foi muito bom. E o último dia que eu preguei, nós tínhamos umas 2, 3 mil pessoas do congresso. E aí aquela unção de Deus veio, eu sentia gente no altar, não tinha mais lugar, no chão, não tinha mais lugar. Sabe aquele povo assim, orando em língua, rolando, rindo no espírito, caído na unção. E aquele negócio, é duro terminar isso. Mas assim, lá pelas 11h30 nós saímos do culto. Aí fomos para um restaurante, saímos do restaurante, crente mais ou menos come o tanto de tempo que ora, né? Mais ou menos você pode fazer assim.
1h30 da madrugada, nós saímos do restaurante. Saí do restaurante, fui pegar o carro, chegou um rapaz, esse pessoal que é viciado em drogas e tal. Ele falou: eu queria um dinheiro, eu guardei seu carro. Aí eu olhei para ele, 1h30 da manhã, cansado, né? Tirei a carteira do bolso, peguei R$20, falei assim: eu vou te dar um dinheiro, mas você vai me ouvir. Aí eu falei para ele, quando ele olhou os R$20, falou: sim senhor, sim senhor. Aí eu falei: olha, você precisa largar essa droga na sua vida aí. Ele falou: não, mas eu não tomo droga. Eu falei: não é essa a questão é que sua vida sem Jesus é uma droga toda. Aí ele veio se aproximando assim, olhando para os R$20, mas ele começou a tremer. Ele começou a tremer. Ele falou: não sei o que está acontecendo, eu estou tremendo. Eu falei: isso é a presença de Deus, moço. Ele falou: quem é você? Eu falei: eu sou um filho de Deus. Aí ele falou: você ora por mim? Eu falei: oro. Aí eu orei, profetizei a salvação, expulsei demônios. Pensa num cara assim, né, barbudo na rua. Aí o cara chora, o cara baba, o cara arranha, né? Aí quando terminei tudo isso, eu olhei para ele assim, aquele rosto assim. Eu peguei meu lenço, daí para ele: dá uma limpada nesse rosto aí. Aí ele limpou, me deu o lenço de volta. Falei: não, essa é a primeira oferta que eu vou te dar, esse lenço aí. Aí ele falou: mas eu estou me sentindo tão leve, o que aconteceu? Eu falei: são os demônios que saíram de você. Esse fardo pesado saiu. Agora você pode pegar um fardo novo, leve, suado, chamado Jesus. Ele falou: eu quero. E ali ele recebeu Jesus. Ele falou: eu vou voltar para a igreja. Então a gente vê, querido, que não tem hora, não tem momento, a unção está contigo, aleluia. Olha para o seu irmão, diga assim: você tem unção para evangelizar. Enfim, a unção de Deus está sobre a sua vida para você exercer a sua chamada, quer seja ministério na área da palavra, quer seja no ministério de socorros na igreja, enfim, você tem uma unção para isso. E eu vou falar as duas últimas coisas aqui rapidinho, depois eu vou orar com você. Você precisa compreender a unção de Deus até na habilidade da sua vida, até para trabalhar, queridos. É interessante que a maioria dos crentes diz assim: negócio é negócio, Deus à parte. E se Deus vier buscar a igreja quando você estiver negociando? Êxodo 35, capítulo 35, versículo 26 em diante, vai falar que Deus está derramando sobre pessoas, sobre mulheres, uma capacidade, ou seja, uma unção, uma habilidade para trabalhar com fios. Os próximos versículos falam sobre os homens, Deus derramando uma capacidade para eles trabalhar com pedras preciosas, uma habilidade de Deus. Aí a gente olha a história da fé, Daniel, José. Você imagina comigo, José trabalhou para um patrão que tinha uma mulher que era o Satanás. Aí depois de tirar umas férias na cadeia, e falam para ele: olha, você vai arrumar um novo emprego, agora você vai trabalhar para o faraó. E faraó é uma figura do diabo. Já pensou se alguém falasse para você: olha, você vai trabalhar para uma pessoa tão ruim que parece o diabo? Você ia falar o sangue de Jesus. Mas José, ele tinha uma habilidade diferente de Deus. Ele não separava Deus de alguma parte da sua vida, ele compreendia Deus na totalidade. E ele trouxe uma resposta para a sua nação, para a nação em que ele vivia. Querido, sabe por que Deus diz da palavra que você, quando trabalha para uma pessoa que não é crente, para um ímpio, você devia trabalhar como se trabalhasse para Deus? Por cada unção que está sobre você, porque você deveria manifestar lá um sobrenatural, ser um resolvedor de questões, ser o melhor empregado, o melhor patrão, entender isso na vida. Muitas vezes a falta de prosperar na área financeira e nessa área pessoal é porque você deixa a unção de lado, você não trabalha com ela. Queridos, ela é mais do que você, ela é melhor do que você, ela vai te ajudar, aleluia. Lembra, não é você, é o Senhor em você, aleluia. E eu vou dizer mais: até para ganhar dinheiro você precisa de unção. É interessante que a maioria das pessoas fala: não, mas
Negócio de prosperidade é uma teologia aí, tem erro em todas as teologias na igreja, não só de prosperidade. Tem erro em doutrina de batismo, que é tão simples, né? Não, nós não batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é 3 Deus. Tem teologias erradas a esse ponto. Agora, você já imaginou, Jesus parece que seria um fanfarrão. Porque prosperidade, que define prosperidade é a palavra shalom, ou salem, né? Que seria paz. Por isso que Jerusalém se chama cidade completa. Então, paz traduz bem-aventurado, bem-sucedido, próspero, feliz. Tanto que nas Bíblias mais modernas de hoje, como Bíblia Viva, a linguagem de hoje, não fala mais próspero, nem bem-aventurado, fala feliz o homem, feliz, feliz. Porque é a palavra que deriva e que dá sentido a isso. Então, prosperar não é só ter uma conta bancária, é prosperar em todos os sentidos. No que você faz, no que você fala, nos relacionamentos, enfim. Mas, até para você ganhar dinheiro, Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: nunca diga no seu coração, foi a minha capacidade que conquistou isso. Antes, lembra sempre o seu coração, que foi o Senhor que te ungiu, que te deu uma habilidade para você ganhar riquezas, aleluia. Queridos, você precisa entender e atrair essa unção sobre a sua vida. Porque você fala, mas agora é tempo de governo ruim. Queria dizer uma coisa para vocês. Eu não quero causar inveja aqui não é um sentimento bom. Mas foi os anos que nós mais prosperamos, foi esse de governo ruim. Até alguns podem limpar a boca, deve estar uma baba aí, não sei o que foi aí. Mas, você quer ver uma coisa? Como Jesus parecia um fanfarrão, ele chega num governo chamado Império Romano. E eu vou falar uma coisa, o nosso governo, ele é docinho perto do Império Romano, do que era o Império Romano. E aí Jesus chega e começa a falar assim: você vai ser bem sucedido, você vai prosperar, você vai ser feliz. Aí fala, esse cara é fanfarrão, debaixo de uma pressão do inferno dessa, como que eu vou prosperar? Mas aí Jesus complementa e diz assim: porque agora é chegado o reino de Deus sobre vós. Agora um outro governo vai governar vocês. Agora é um outro estado vai governar a vida de vocês. Aleluia! Então, o que é o reino de Deus? É um governo de Deus. Por isso aquele que mentia não mente mais, que enganava não enganava mais. Nós não estamos mais nessa aí, dessa população aí. Nós estávamos fazendo uma pesquisa, né, na nossa Câmara Federal, que é nosso ato dos nossos deputados. Só 6 que não pegaram propina ou corrupção, só 6. Então de 580, não sei quantos que tem lá, só 6 é. Então na média, na população é isso, cada 600 pessoas, só 6 no Brasil que se salvam. Porque o que está lá em cima é o extrato do que está aqui embaixo. Não tem, a gente não pode se enganar. Mas agora nós que somos crentes, queridos, não é esse governo, esse governo nós temos que fazer uma coisa por ele, orar por eles. Aleluias! Mas não mais dependência dele, porque agora é chegado o reino de Deus sobre vós. Aleluia! Agora não importa o que vai acontecer, Deus tem uma maneira sobrenatural de te abençoar. Aleluia! Queridos, eu como pastor, eu entendo, eu sou um pastor abençoado. Desde que eu me lembro, se comecei no ministério há 30 anos atrás, já recebi palavra que pastor vai sofrer, pastor, eu acho que luta todos nós vamos ter. Agora, desgraçadamente, nós não fomos chamados nesse mundo. Deus não abençoa ninguém por profissão nem por nada, Ele abençoa pela fé. Qualquer homem ou mulher que entender a fé, entende a bênção de Deus. Eu como pastor já fiz negócio de ganhar R$1 milhão há muitos anos atrás. Comprei casa na praia, comprei casa nos Estados Unidos, comprei casa em 2 lugares assim onde Deus mora, em Balneário Camboriú e em Orlando. Aí quando você tem algum problema, vocês oram, Ele vem aqui e responde algumas coisas para vocês. Mas porque eu entendo que não sou eu, é o Senhor em mim. Aleluia! Há uma habilidade de Deus sobre nós para nós prosperarmos. Aleluia! E eu vou terminar agora. Eu queria que esse irmão, irmã do teclado viesse me ajudar aqui. Depois
repartimos o galardão da mensagem. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Queridos, amanhã nós vamos trazer uma palavra muito boa de ensinamento. Eu, se fosse você, não perderia. Se você quer crescer no ministério, entender mais, vem amanhã, em nome de Jesus. Jesus, ele ministrou para milhares de pessoas. Só em Jerusalém, nas 10 cidades Decápolis ao redor do Mar da Galileia, Jesus ministrou para milhares de pessoas. Curou leprosos, deu comida a famintos, perdoou pecados, deu a prostitutas novamente o direito de viver um novo modelo de vida. Então você imagina que Jesus fez tantas coisas. Agora você já fez uma pergunta: por que no dia de Pentecostes só tinha 120 que o Espírito Santo ungiu? Se milhares ouviram, se milhares participaram dos cultos com Jesus. E quando a gente entende a presença de Deus e principalmente a vinda do Espírito Santo para cumprir agora o propósito, a gente entende que ele é Deus, e como Deus ele não veio só no cenáculo. Quando o Espírito Santo veio na terra, ele veio e encheu toda a terra. Mas ele não encheu todas as pessoas. Ele é Deus, ele está em toda a terra. O Espírito Santo está em toda Goiânia, em todas as igrejas de Goiânia, em todo Goiás. Mas por que só poucas pessoas são ungidas de Deus? Porque 120, só 120 das milhares que Jesus ministrou, tinham um desejo profundo de cumprir as profecias que receberam, de cumprir o desenho que receberam sobre suas vidas, de mudar essa história. Pessoas simples, e que Deus acreditou e disse: vocês estão no lugar errado, mas esse é o momento de vocês. Tudo cooperou para que vocês não entendessem o propósito de Deus, mas o Espírito Santo vai vir encher vocês. Vocês vão entender o propósito, a chamada de Deus. E aqueles que não são considerados ninguém, o menor vai valer por 1000. Queridos, aqueles 120 homens e mulheres estavam apaixonados, obedientes a Deus, e o Espírito Santo encheu 120. Eu não sei, eu espero que esse auditório seja um auditório que tenha paixão de receber uma unção nova de Deus. Não só receber os milagres, não só participar dos cultos, mas entender mais profundamente em servir um propósito em Deus, fazer parte de uma igreja, de um avivamento, de Deus te usar. A unção que você atrai, aquela que você se apaixona. A unção que você atrai, aquela que você respeita. A unção que você encontra, aquela que você busca. Eu queria que você ficasse em pé em nome do Senhor Jesus. Eu sei que está apertado aqui na frente, mas a gente pode empurrar essas cadeiras um pouco para trás. Eu não quero sair daqui sem obedecer o que Deus está pedindo aqui. Eu queria nessa noite, aquele grupo de louvor também. Isso, aí, muito bem. Enquanto eles ministram uma canção, se você tem fome de Deus, se você quer entender a vida de uma profundidade maior, receber uma unção nova sobre a sua vida, começar uma nova estação de Deus, enquanto eles ministrarem, vem aqui na frente em nome de Jesus. Venha o mais próximo possível para que haja lugar para todo mundo. Venha porque você deseja uma unção nova. Aleluia. Yeah. Está sentado no trono e ao Cordeiro, a Ele seja o louvor. Está sentado
cruz, porque tu és poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Aleluia. Atrai essa unção para a sua vida. Deseje ela profundamente. Sim, Jesus, nós te adoramos, te adoramos. Espírito Santo, derrame uma unção nova sobre a nossa geração. Seja cheio, 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 cheio. Receba uma unção nova, nova, nova. Suspira por águas, a minha alma tem sede, eu tenho sede de ti, Senhor. Diga, minha alma anseia. Aleluia. Aleluia. Atrai essa unção sobre sua vida nessa noite. É tempo de coisas sobrenaturais. Anseio por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti, Jesus, Jesus, oh, como a corça suspira por água.
Mantara sorokodo barabababababa. Querido, ora comigo nessa noite, diga assim: Senhor Jesus, eu recebo a tua palavra no meu coração, o poder que ela tem, os milagres que ela traz. Nessa noite eu recebo uma unção nova sobre a minha vida. Querido Espírito Santo, se apegue à minha vida, me ajude. A partir de hoje, um novo tempo começa na minha vida, em nome de Jesus, amém. Queridos, me ouça por um instante, depois você pode aplaudir. A gente tem um limite por causa de tempo, culto, vocês trabalham amanhã, mas deixa eu dizer uma coisa: a unção de Deus não tem limite. Tudo que vocês começaram a receber aqui, ela tem condição de progredir cada vez mais unção, cada vez mais trabalhar de Deus. Então o que Deus começou hoje aqui, essa semana vai aumentar. Amém? Amanhã à noite, eu não sei quanto tempo a gente vai poder ficar aqui, mas depois que nós terminarmos a ministração da palavra, eu quero orar com posição de mão com todo mundo que vier, para que você entenda essa unção que chegou sobre você. Aleluia. Agora, antes de você sentar, fazer qualquer coisa, dê um abraço na pessoa do seu lado, profetize sobre ela, diga que ela é escolhida de Deus, que ela é chamada de Deus. Faça isso em nome de Jesus agora.